receber aqui, está à minha direita, a professora Gerlinde, da UF, e o professor Patrick, aqui à minha esquerda. Então, a professora Gerlinde vai falar sobre como elaborar projetos científicos. Ela vai explicar depois para vocês como é que ela vai dividir a fala dela. E o Patrick vai falar de uma experiência muito rica que ele teve recentemente, fruto da participação aqui na FACT. Então, vou falar para vocês um pouquinho do currículo de cada um, assim, muito breve, né, só para não tomar o tempo deles, e depois, né, vou passar a palavra para eles. Então, a professora Gerlinde, ela é graduada em Medicina, né, é mestre em Bioquímica e Imunologia pela Federal de Minas e doutora em Patologia pela UF, Niterói. Ela é professora da UF e diretora do Espaço UF de Ciências. Atua em duas disciplinas principais de pesquisa, em Imunologia e Educação de Ciências e Biologia. Então, na oficina, o resuminho da oficina que ela vai oferecer é uma oficina como elaborar projetos de pesquisa, abordando tópicos como definição e importância, contribuição científica, dicas de escrita, organização lógica, né, falando de títulos, autores, resumos, introdução, justificativa, hipótese, objetivos, materiais e métodos, diferença entre projeto e relatório de pesquisa, e depois os aplicativos, aí uma pegada mais tecnológica, né, os aplicativos como novas ferramentas para melhorar a comunicação em sala de aula, utilizando com professores, durante a oficina, o programa Kahoot. Alguém conhece esse programa, Kahoot? Ah, já tem os carroteiros, que é um sistema de perguntas e respostas, né, que algumas pessoas já conhecem. Ela vai dar aqui um exemplo, eu conheci há coisa de 10 minutos atrás. E bom, o professor Patrick de Oliveira, que é à minha esquerda, né, vai falar sobre os desdobramentos do desenvolvimento de projeto de pesquisa com alunos no ambiente escolar. Ele é graduado em Ciências Biológicas, especialista, cursando atualmente o mestrado em Ensino de Ciências e Biologia pelo Instituto de Medicina de Bioquímica Médica Leopoldo Demés, na UFRJ. Atualmente exerce o cargo de professor de Biologia para turmas do ensino médio no Colégio Adventista de Itaboraí, no Colégio Estadual Sol Nascente, da SEDUC, e ministra as disciplinas do curso técnico de Meio Ambiente no Instituto Adventista de Educação Tecnológica. Então, ele vai falar, né, nessa oficina dele, ele vai falar, então, como que se deu, né, esse trabalho dele, essa experiência, o contato com outros projetos de pesquisa de grupos nacionais e internacionais, troca de experiência com outros orientadores, ampliação do network dele, arrecadação de fundos para o projeto Campanha Sol Nascente rumo à Mostratec, que viabilizou a participação dele na Mostratec, no Sul, participação no Seminário Internacional de Educação Tecnológica, CIET, para os orientadores da Mostratec, né, isso é parte do evento lá da Mostratec, acompanhamento de crescimento dos estudantes na prévia e pós-participação das feiras de ciência. Então, acho que vai ser um super depoimento, né, Patrick? Fruto aí desse trabalho, da participação dele aqui na FACT. Então, assim, desejo a todos uma ótima experiência e estou aqui para ajudar no que for preciso. Obrigada pela disponibilidade de vocês em estarem aqui conosco hoje. Eu vou ficar em pé, porque já não gosto muito de falar no microfone. Sentada, então, vai ficar mais complicado. Queria começar agradecendo o convite. Agradecer a vocês que estão se dispondo a participar da atividade que a gente está aqui, e eu espero contribuir com a possibilidade de vocês, como orientadores dos grupos de pesquisa escolar, têm e desenvolvem no cotidiano de vocês ao longo do ano, exatamente para poder estar aqui na FACT e galgarem outros postos, né, dentro dessas atividades de divulgação científica e feiras de ciências e etc. Bom, eu vou falar de pesquisa
as etapas da pesquisa, e eu vou falar um pouco do projeto de pesquisa, que é a minha vida. Eu faço isso todos os dias. Eu iniciei a Faculdade de Medicina fazendo iniciação científica logo nos primeiros anos e fiquei agarrada, acabei não fazendo medicina clínica propriamente dita. Então, quando a gente vai falar de pesquisa científica, a gente tem que levar em consideração alguns pressupostos. Então, a pesquisa ela não está ali por si só, ela não é uma entidade que fica solta a troco de nada. Então, ela tem uma interface muito forte entre a sociedade e ela vai permitir a tecnologia, da mesma forma, o desenvolvimento tecnológico, da mesma forma que o desenvolvimento tecnológico permite que você tenha, então, novas demandas. Ele tem demandas e ele permite novos pensamentos, e aí essa ciência procura melhorar essa sociedade que se beneficia com a tecnologia, e essa roda vai girando e vai permitindo que a gente faça mais e mais e mais perguntas. Então, uma síntese disso, a gente tem a sociedade, a ciência que investiga, que ela gera conhecimento, ou seja, aquilo que foi esclarecido. Esse conhecimento que é esclarecido permite às engenharias a criarem novos aparatos e novas situações de forma intencional e não simplesmente ao acaso. Embora a ciência, ela muitas vezes vai nos mostrar achados que a gente não estava buscando, a gente não estava procurando, né? E a tecnologia, ela vai ter produtos e processos que também permitem que essa engenharia retrabalhe esses produtos. Então, o que é a pesquisa? É uma atividade voltada para a solução de problemas, ou seja, eu só faço pesquisa se eu tenho um problema. Se eu faço uma pergunta, o que eu quero saber, né? Então, o objetivo do meu trabalho é, entre eles, responder inquietações e problemas que eu encontro, que eu tenho capacidade de entender. E o produto do meu trabalho, ele está aí para contribuir com a evolução do conhecimento de um modo geral. Então, o meu trabalho pode fazer interface com diversos trabalhos de outras pessoas. Então, o exemplo que eu gosto de dar é o exemplo que inicialmente eu dei de uma forma ao acaso durante uma fala de aula inaugural do curso de turismo, a convite do meu filho. E eu falei, bom, a gente podia fazer um trabalho colaborativo do departamento de imunologia. Eu estudo alergia, né? Estudo inflamação do intestino. Com turismo, e agora o que eu vou dar de exemplo? Assim, bom, a gente pode analisar o preparo dos restaurantes em Niterói para atender pessoas com alergias alimentares. Então, para isso, o turismólogo precisa saber o que é alergia alimentar, e o imunologista precisa entender as questões que estão de interface ali com a cozinha, e, enfim, a gente precisa chamar ainda o nutricionista, a gente precisa chamar químicos para entender, e aí a gente poderia fazer um grande projeto institucional, né? Então, eu tenho que ter perguntas, e essa pergunta ela vai ter que definir para quem, por quê, como, onde, quanto, para quê, e essas foram só algumas que eu me lembrei de colocar no slide. A gente pode fazer muitas outras perguntas, e o que eu estou falando é apenas uma pincelada disso tudo, que pode ser, e não é à risca, isso que não se limita ao que eu estou dizendo, né? Bom,
quando eu tenho uma pergunta, e se eu quero responder, e se eu quero contribuir, e se eu quero gerar novos conhecimentos, eu preciso usar um método que é aceito pela sociedade. E esse método chama método científico. E ele tem uma questão circular com entradas e saídas de cada uma dessas caixinhas. Então eu tenho posso partir de uma teoria científica, porque hoje em dia a gente já teve muitos anos, né, séculos de pesquisas já realizadas. Dificilmente algum assunto é completamente novo. Essa teoria, encaixando com alguma outra informação que acaba de chegar, pode gerar implicações e conclusões que não estavam previstas ou que estão previstas, que gera novos experimentos, que pode gerar novos fatos. E se esse novo fato ele é de acordo com o que os outros na literatura já falam, bom, então ele reforça a nossa teoria. Mas se ele é o contrário, aí eu tenho que repensar a minha hipótese e rodar esse círculo todo de novo. E eu posso classificar essa ciência, porque não é só a área biológica, tem muita coisa. E aí, como que eu classifico a ciência? Tem vários aspectos diferentes de fazer ciência. Ela pode ser pelo tipo de ciência, que a área de conhecimento, ela pode ser teórica, ela pode ser metodológica, ela pode ser empírica, ela pode ser prática. Eu faço uma coisa todos os dias, ou então eu induzo, eu penso, se isso então é aquilo. Ou eu vou lá e vou ver o que todo mundo já falou e vou sistematizar isso para saber se aquilo que foi falado concorda, discorda. Todo mundo está falando a mesma coisa? Acho que não, né? A natureza, se ele é um trabalho científico original ou se é uma revisão, aqui está errado, não é resumo, é revisão de um assunto que está em voga. Então, eu posso pegar, existem maneiras sistemáticas de fazer isso, de pegar a literatura nacional e internacional e comparar com o que esses autores estão falando. E a partir disso eu posso ter uma ideia. Bom, eu vou fazer então agora o seguinte experimento, porque isso não está respondido na literatura. Quanto aos objetivos, então eu posso explorar, eu posso descrever e eu posso explicar. Então eu posso fazer um tipo de pesquisa que pode explorar as questões que já estão postas. Eu posso descrever alguma coisa que não está muito bem descrito ainda. Eu posso dar explicações melhores, mais detalhadas, para assuntos que já foram feitos, né? Já foram explicados. Então, eu posso dividir também a minha pesquisa de acordo com o lugar onde ela está. Ela é uma pesquisa de campo, ela é uma pesquisa de revisão, então a gente vê que elas vão se reorganizando nas diferentes caixinhas, né? Quanto ao objeto, ela é uma pesquisa bibliográfica, então também é uma pesquisa de papel, que também é uma revisão do assunto. É uma pesquisa realizada em laboratório, é uma pesquisa realizada no campo, e ela é uma pesquisa quantitativa ou é uma pesquisa qualitativa? Eu vou só descrever o fenômeno ou eu vou ver quantas vezes aquele fenômeno aparece? Então, eu tenho alguns exemplos aqui. Então, eu tenho a amostra, uma entrevista, o roteiro e o relatório. Se eu tenho como objetivo uma avaliação qualitativa, ela vai ter aspectos e metodologias diferentes de quando ela é quantitativa. Então, como que eu divido essas metodologias, esses métodos da pesquisa? Eu posso dizer que as quantitativas se dividem principalmente, mas não exclusivamente, em experimental, em levantamentos, e a qualitativa, pesquisa participante, pesquisação, estudo de caso. E os instrumentos que eu vou usar para a coleta desses dados são os experimentos propriamente ditos. Eu posso usar questionário, eu posso observação direta. Então, eu entro numa sala de aula, por exemplo, e vou observar a ação
daquele professor ou daqueles alunos ou daquela situação que está acontecendo e vou descrevê-la, né? Posso fazer isso em vários cenários diferentes, a sala de aula foi só um exemplo. Tenho a observação, a participação direta, ou seja, eu estou analisando a minha própria ação. Então, toda vez que eu vejo que uma coisa não está dando muito bem, porque eu estou pesquisando, eu estou fazendo a análise dos resultados da minha interação com os meus alunos, eu vejo que não foi legal, eu vou mudar. Então, eu estou pesquisando e agindo ao mesmo tempo. Então, isso é o que a gente chama de pesquisação. E o estudo de caso é quando eu vou olhar para um caso, eu vou analisar aquele caso que já aconteceu, ou que está acontecendo, pode ser, mas é normalmente aquilo que já aconteceu. Então, em síntese, o que a gente tem? A gente tem a observação, a experimentação, que vão permitir que a gente tenha a análise. Essa análise, depois que a gente matutou sobre o nosso trabalho, sobre aquelas observações, a gente vai gerar uma hipótese. A hipótese pode gerar, induzir a gente a ter novos olhares, novas experimentações, novas observações. E, eventualmente, vai levar a novas análises e a gente vai fazendo um ciclo aqui. E, eventualmente, quando a gente tem dados suficientes, a gente pode gerar uma teoria científica.